Farinha de trigo. Como que eu acho a melhor farinha de trigo? Gente, farinha de trigo, ela tem lá dentro glúten, que é a proteína, e tem amido, que amolece tudo isso lá dentro. A farinha de trigo, ela entra como um ingrediente secante, aquilo que vai dar estrutura, que vai secar a minha receita. Ela que vai dar estrutura para o meu bolo. E o que dá estrutura? A proteína do glúten e o amido que contém lá na farinha de trigo. A gente acha, principalmente aqui no Brasil, farinha integral, farinha tipo 1 e farinha tipo 2. A melhor farinha para fazer bolo é a farinha tipo 1, tá? Ai, Bruna, qual marca? Farinha tipo 1 que você mais confiar, a marca mais confiável na sua região, tá? O que tem que ter na farinha de trigo? A hora que você for ver lá na tabela nutricional, vai estar escrito 5 gramas e meio para cada 50 gramas de farinha de trigo. Isso vai resultar no quê? Em mais ou menos 10% da proteína dentro da sua farinha. Quanto mais proteína tiver, mais forte é essa farinha de trigo. Mais forte para quê, Bruna? Gente, o glúten, que é o que contém, que é a proteína que contém lá na farinha de trigo, quem gosta de fazer pão sabe muito bem disso. Quando a gente mistura a farinha de trigo com algum ingrediente líquido, vamos supor que eu misturei farinha e água. Quando eu começo a colocar força mecânica ali, então eu começo a sovar essa massa, eu começo a desenvolver esse glúten, né? O glúten, ele é uma rede elástica que vai ajudar a desenvolver essa massa. Só que, quando eu faço isso na massa do meu bolo, eu deixo o meu bolo duro, né? Então vamos pensar aí, sabe receitas antigas, né? Por exemplo, de liquidificador. Coloque a farinha de trigo com os outros ingredientes dentro do liquidificador e bata por 10 minutos até seu bolo ficar bem fofinho. Aí seu bolo sai embatumado duro, você não sabe por quê. Por quê? Farinha de trigo mais líquido, força mecânica, desenvolve o glúten, o que vai deixar o meu bolo duro, tá? Eu não quero desenvolver glúten dentro de massa de bolo. Por isso que em receitas de massa de bolo, a farinha de trigo é misturada delicadamente lá no final. E nunca, né, nunca misturada com força por muito tempo. Porque eu não quero desenvolver glúten, tá? Então, uma farinha mais fraca, isso é muito legal da gente achar. Então, vê lá, 10% mais ou menos de proteína é a farinha ideal para você fazer o seu bolo. Bruna, não acho a farinha de trigo aqui, tem de 12 a 15% de proteína. O que eu faço? A gente sempre pode diminuir um pouquinho de farinha de trigo e colocar amido de milho. O amido de milho, ela vai enfraquecer essa proteína e vai deixar o seu bolo mais fofinho. Inclusive, esse truque você pode fazer com qualquer farinha de trigo, em qualquer massa de bolo. Pode tirar aí até 1/3 da sua farinha de trigo e substituir por amido de milho, que você vai ver que você vai ter um resultado diferente de um bolo muito mais fofinho, tá? Farinha de trigo, gente, sempre sem fermento. Não me comprem farinha com fermento. É a mesma coisa de ficar comprando mistura de bolo. Não tem porquê. A gente, como confeiteiro, né, isso daqui, essa cozinha, a sua cozinha, é o seu laboratório. E no seu laboratório você manda em tudo que vai dentro do seu bolo, tá? A indústria não vai mandar quanto de fermento que tem ali na massa do seu bolo. Você que vai mandar. Então você vai comprar o fermento e você vai comprar farinha e você vai misturar lá na hora. Porque cozinha é o seu laboratório. Quem manda no que você vai colocar ali dentro da massa é você. Olha, Thaís Pimentel, 1 hora na Alemanha. Maravilha. 1 hora... Ó, TJ, 1 hora da manhã na Suíça, mas super contente. A Janaína Greve, 11 horas da manhã de terça na Nova Zelândia, valendo muito a pena. Gente, do mundo inteiro assistindo a gente, obrigada pela confiança de todo mundo. Vamos fazer tudo isso valer a pena, pode acreditar. Falamos aí de açúcar, de gordura, de farinha de trigo, não vou englobar aqui todos os ingredientes, mas eu vou falar de mais um muito importante para vocês saberem como funciona, que é fermento. Fermento químico em pó e bicarbonato. Qual que é a diferença entre cada um e quando usar um e quando usar outro? Fermento químico em pó, gente, nada mais é do que bicarbonato de sódio, tá? Eles são a mesma pessoa. Só que o fermento químico em pó, ele tem a adição de outros ingredientes, como o ingrediente ácido. Esse ingrediente ácido que tem no fermento químico em pó, normalmente é cremor de tártaro. E ele também tem a adição do amido de milho. O bicarbonato de sódio é o fermento purinho, tá? Só que o bicarbonato de sódio, ele solta uma substância de gás carbônico, O que acontece? Esse gás, quando você coloca só o bicarbonato lá, vamos supor que eu tenho uma receita aqui. Ovo, açúcar,
óleo, farinha, leite integral, leite desnatado, tá? Sem muita gordura, e fermento, tá? É isso que eu tenho. E aí eu vou lá e faço o quê? Coloco só bicarbonato. O que que vai acontecer? Esse gás vai deixar um gosto muito metálico, muito metalizado na sua receita. E aí, meu bem, já era. O gosto tá lá, não tem o que fazer. Às vezes você pega aquele bolo e tá com gosto ruim, um gosto metalizado, você não sabe o que é. É o bicarbonato de sódio. O que que a gente precisa fazer para usar o bicarbonato de sódio? Ter um ingrediente ácido na composição da nossa receita. Então, vai usar bicarbonato? Tem que ter ácido. Tem que ter suco de limão, tem que ter cacau em pó, tem que ter açúcar mascavo, é o ingrediente mais ácido, iogurte é o ingrediente mais ácido, buttermilk é o ingrediente, ou leitelho é o ingrediente mais ácido, vinagre. Então, sempre que você vê que tem bicarbonato de sódio sempre vai estar acompanhado de um ingrediente ácido para ele conseguir fazer essa mudança, para sua receita não ficar com gosto ruim, tá? Então, tem que ter essa diferença, tá bom?